Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, técnico de segurança do trabalho, e hoje a gente vai dar seguimento aí à nossa nova série Práticas do TST. Para quem não tá ligado ainda, a gente começou uma nova série, né? Acabou a Sextou com NR e a gente começou uma nova série aqui no canal, onde a gente aborda temas referentes ao dia a dia, né? Ao cotidiano dos profissionais de segurança do trabalho. A gente fala sobre ferramentas, sobre documentos e tudo que envolve aí o dia a dia dos profissionais da área de segurança do trabalho. No primeiro episódio, a gente falou sobre DDS, Diálogo Diário de Segurança. E a gente teve um retorno muito bacana de quem visualizou esse vídeo, comentando, querendo tirar dúvidas, fazendo sugestões para próximos temas, e muitas dessas sugestões continuavam em cima do DDS. A gente teve muita dúvida sobre como fazer para reter a atenção dos trabalhadores, como que eu faço para segurar aquela galera ali prestando atenção em mim durante 10, 15 minutos. Então isso foi uma pergunta, né, uma dúvida recorrente, e a gente resolveu fazer o segundo episódio também falando sobre DDS. Vamos fazer um DDS parte 2, onde a gente traz aqui algumas sugestões para você otimizar o seu DDS, para você tornar aquele momento ali mais assertivo, principalmente com algumas dicas no que diz respeito a reter a atenção do público, reter a atenção dos trabalhadores. Então hoje, segundo episódio da nossa série, nova série Práticas do TST, a gente vai continuar falando sobre DDS parte 2. Não sai daí, que eu vou falar sobre isso agora. Se liga! Bom, como você já sabe, né, o DDS é uma ferramenta muito importante na segurança do trabalho, utilizada com certa frequência. A gente ouve já falar sobre DDS desde lá do curso técnico, mas a gente não chega a ser inserido nessa prática, nesse dia a dia, a não ser que tenha a oportunidade de fazer um estágio ou algo assim, mas via de regra a gente acaba só ouvindo falar e não sabe como funcionam as coisas na prática. E depois que a gente entra no mercado de trabalho, a gente precisa fazer um DDS e às vezes fica meio perdido. Então eu estou trazendo aqui, muito a pedido, né, de quem assistiu ao primeiro vídeo, algumas sugestões, algumas dicas para a gente conseguir reter a atenção dos trabalhadores. Muito bem, antes de mais nada é importante a gente falar que em alguns momentos o DDS vai ser um DSS, né, um diálogo semanal de segurança. Tem empresa que não tem disponibilidade de fazer o diálogo diário, de fato, e acaba fazendo semanal. Mas isso não torna aquele momento, essa ferramenta, menos importante. Na verdade, pelo contrário, né? Como ele é mais raro, é um momento semanal, não é diário, a gente precisa fazer o que tiver ao nosso alcance para otimizar aquele momento, para ser bem assertivo e conseguir chegar até os trabalhadores. Então, a gente vai dar algumas sugestões aqui para que o seu DDS seja mais assertivo, para otimizar esse momento junto aos trabalhadores. Vamos lá? Primeira sugestão: utilize um local adequado. Na grande maioria das situações é isso que acontece mesmo, tá? Eu quero falar agora da exceção. Na grande maioria dos DDS, o que acontece é que a gente ministra esse DDS no ambiente de trabalho dos trabalhadores, ou num pátio de uma indústria, ou dentro de um galpão, enfim, aonde o pessoal vai executar as suas atividades. A gente junta aquela galera ali, todo mundo em pé, 5, 10, 15 minutos, e fala para eles. O fato é que tem alguns momentos, algumas empresas, que reúnem esse pessoal numa sala, num auditório, e aí faz o DDS com todo mundo sentado, aquele ar-condicionado ali, ó, no 18, o negócio vai ficando bom, vai ficando geladinho, vai bater naquele soninho, e aí vai ficar bem complicado de você reter a atenção dessa galera. Então, por isso que, normalmente, eu dou essa sugestão: utilizar local adequado. É claro que, vez ou outra, em caráter de exceção, a gente pode sim reunir o pessoal, colocar num auditório, numa sala, e passar slide ou um vídeo, né? O pessoal tem um bom retorno com relação à atenção quando a gente passa vídeo.
Só que o que eu costumo falar é que esses momentos precisam ser exceção, né? Porque se for todos os dias, o cara já vai para o auditório, para a sala, ou sentar lá na cadeira, no ar-condicionado, já com o pensamento de que vou dar mais uma descansada enquanto esse cara fala alguma coisa. E aí a gente perde a atenção do público, certo? Então a primeira sugestão, utilize local adequado. Normalmente já o ambiente de trabalho, o local onde vai ser realizada a atividade naquele dia daquelas pessoas. Para o cara já estar no clima, já estar no ambiente dele, já estar no habitat natural onde ele vai trabalhar. Então normalmente é em pé, falando para todo mundo, já no ambiente de trabalho, o negócio tende a funcionar melhor, porque o cara já começa a entrar no clima do trabalho dele, das atividades que ele vai realizar, porque ele já está naquele ambiente, beleza? Segunda dica, fale para o seu público. Essa dica vai para quem costuma ministrar DDS para mais de um grupo de trabalhadores. Normalmente, a gente tende a falar sempre da mesma forma. A gente tem um meio nosso, né, de comunicação. Mas nós, profissionais da área de segurança do trabalho, a gente precisa adequar a nossa comunicação ao público que vai receber essa mensagem. Vou dar um exemplo. Se eu vou fazer um DDS, uma apresentação para um grupo de engenheiros, eu posso me expressar de uma determinada maneira. Se eu vou fazer esse DDS para um grupo de pedreiros numa obra, na construção civil, eu preciso me expressar de uma outra maneira, não posso usar o mesmo linguajar. E assim sucessivamente, né? Inclusive com relação a termos técnicos, a gente precisa sempre adequar o nosso linguajar, a nossa forma de comunicar. Se eu vou falar só com eletricistas, se eu vou falar só com operadores de máquina, se eu vou falar, entendeu? A gente precisa sempre adequar a nossa forma de comunicar. Então é por isso que eu digo, fale para o seu público, fale exatamente para o seu público, porque a responsabilidade no entendimento da mensagem é sempre do emissor. Se eu estou emitindo uma mensagem, a responsabilidade para que você entenda é minha. Então, às vezes o pessoal fala, o cara não entendeu o que eu falei. A responsabilidade é minha. Eu preciso me fazer entender. E aí, para cada público que eu for ministrar um DDS, eu preciso me fazer entender. Portanto, a segunda dica é essa. Fale para o seu público. Terceira dica, terceira sugestão, postura. Mas não é postura né, de NR17, assim, né, manter a coluna ereta e tal, botar uma roupinha bacana. Não é disso que eu estou falando. Postura profissional. Eu já vi, em muitas situações, o profissional de segurança do trabalho imprimir um tema de DDS numa folha, chegar perante os trabalhadores e ficar lendo o DDS. Isso acontece, tá? Eu, Léo, particularmente, não gosto dessa forma de trabalhar e, vou além, observei que essa forma de trabalhar, o profissional perde a atenção dos trabalhadores que estão ali, porque ele está com o olhar focado na folha. Ele está lendo e os trabalhadores estão vendo o que ele está lendo. Então a gente tem duas questões. Primeiro, o trabalhador vai supor que ele não tem um entendimento sobre o que ele está falando e ele precisa ler para falar sobre aquilo. Segundo ponto, o trabalhador identifica que não há contato visual. Se não há contato visual, o cara pode dar aquela descansada que o técnico não vai ver, porque ele está lendo, ele não está olhando para mim. Então, essa é uma outra questão relacionada à prática do DDS. Postura, certo? Pô, não posso então imprimir uma folha para poder... Cara, pode. Só que o ideal é que você não fique lendo. Você pode imprimir para poder estudar, mas fazer essa abordagem de forma mais natural, certo? Principalmente olhando para os trabalhadores. Esse olho no olho faz com que o trabalhador preste atenção em você, porque ele sabe que você está encarando ele, encarando entre aspas, né? Que você está encarando ele e chamando a atenção dele só com aquele olhar. Então você inibe com que o cara pegue o celular, com que o cara fique desviando a atenção dele, foque em outra coisa. Porque quando a gente está olhando, é igual a professora na escola, né? Lembra disso? Quando a gente estava lá na aula, sentado, a professora falou assim, eu vou escolher alguém para responder uma questão no quadro. Se ele passasse o lápis aqui na lista de chamada, você ficava mais tranquilo.
no meio de 30 alunos, né? Me chamar, vai ser muito azar meu. Mas quando ele fazia esse drama, olhando para a galera, rapaz, era complicado. A gente evitava o contato visual, né? Vou chamar alguém para resolver essa questão no quadro. Você olhava para baixo, olhava para cima, pegava no lápis, mexia na mochila, fazia de tudo para não olhar o professor no olho. É mais ou menos isso que acontece. Esse contato visual, ele é interessante, porque ele vai inibir o trabalhador de não prestar atenção em você. Postura com relação à leitura e com relação a esse contato visual, beleza? Quarta sugestão, incentive a participação dos trabalhadores. O que eu costumo falar é o seguinte, o nome da ferramenta é Diálogo Diário de Segurança, não é Monólogo Diário de Segurança. Um diálogo é uma conversa de pelo menos 2 pessoas. Monólogo, só um fala. Diálogo, mais de uma pessoa vai falar. Isso vai fazer com que o público, com que os trabalhadores prestem mais atenção quando a gente tem esse diálogo, essa troca de informações. O DDS, quando ele fica sendo monólogo por muito tempo, fica realmente maçante, né? Claro que uma vez ou outra a gente vai tomar a palavra para nós e a gente vai falar mais. Mas é muito interessante quando a gente passa a voz para os trabalhadores. Quando eles começam a falar, começam a colocar as observações que eles têm referente àquele assunto, começam a dar opiniões e começam a contar experiências relacionadas àqueles assuntos. A tendência é que os outros trabalhadores também passem a prestar atenção, porque tem um deles falando. E isso é uma técnica que eu observei ser muito interessante no que diz respeito a reter a atenção. Quando a gente faz realmente o diálogo e a gente dá voz ativa aos trabalhadores. Só mais uma sugestão dentro dessa questão relacionada a ouvir os trabalhadores. Uma outra coisa que pode ser interessante é você alternar, né, você fazer uma escala para que eles mesmos ministrem o DDS. Claro, sob sua supervisão, mas você, em conjunto com alguém, com algum trabalhador, escolhe um tema, algum tema que o cara vai se sentir à vontade de abordar, e ele vai fazer o DDS. Isso pode ser interessante. Por quê? Para sair um pouco da rotina, né, para eles verem que tem um trabalhador fazendo um DDS. E outra, quando a gente vai ensinar, a gente aprende demais. Então, se um trabalhador vai falar para outros sobre um determinado tema, vai fazer um DDS, pode ter certeza que quando ele for se preparar para aquele momento, ele vai aprender muito com a própria preparação. Então pode ser interessante também a gente fazer um revezamento na hora de ministrar o DDS. Claro, não é todo dia, mas pode funcionar, porque os trabalhadores vão identificar essa mudança e saem um pouco da rotina com relação ao diálogo diário de segurança. Não é sempre o técnico ali ministrando, e aí a gente pode reter a atenção dos trabalhadores de forma mais frequente, quando a gente faz esse rodízio e coloca o pessoal para fazer o DDS também. É isso aí, pessoal. O que eu vejo, assim, de um modo geral, é que as empresas acabam usando o DDS só para cumprir tabela, né? Só para passar a lista de presença e ter um respaldo ali, ter um documento confirmando que os trabalhadores receberam aquelas informações. Mas a gente precisa ver o outro lado da moeda. A gente precisa entender se de fato os trabalhadores entenderam o que foi passado, se eles compreenderam, se eles guardaram ali com eles aquelas informações. Eu particularmente, né, tento evitar fazer só da forma padrão, só da forma, vou passar aqui a lista, falo, quem entender, entendeu, quem não entender, não entendeu. Eu procuro chegar com a minha mensagem à maior quantidade possível de trabalhadores. E já que a gente vai fazer o DDS, né, por que fazer da forma padrão? Só passando a lista de presença e guardando como respaldo. Já que a gente vai ter aquele tempo ali, vamos tentar usá-lo da melhor forma possível para tentar otimizar aquele momento e ser extremamente assertivo, colaborando de fato com o trabalho daqueles trabalhadores e com a segurança e a saúde deles no ambiente de trabalho. Beleza? Bom, chegamos ao final do nosso segundo episódio da série Práticas do TST. Como eu disse lá no primeiro episódio, se você tem alguma sugestão de tema,
pode deixar nos comentários que a gente está anotando, certo? Lá no primeiro episódio já teve algumas sugestões e a gente está anotando para mais para frente ir fazendo e atendendo essas solicitações e ser assertivo, né, nessas dicas, nessas sugestões e nesse dia a dia relacionado aí aos profissionais de segurança do trabalho. Se você tiver alguma sugestão de tema, deixa nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e falou!